Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar de mais um tipo do tecido muscular. Nós já estudamos o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado, o tecido muscular estriado cardíaco e hoje nós vamos conhecer o tecido muscular estriado esquelético. Vocês sabem que o tecido muscular ele é caracterizado pela presença de células alongadas que apresentam capacidade de contração, independentemente de qual tipo de tecido muscular estou falando, vai haver sempre essa contração, seja ela mais lenta, seja ela mais rápida, o importante é que há essa contração nesse tipo de tecido, né? De acordo com as características celulares, de acordo com a característica das células musculares, é possível classificar esse tecido muscular em alguns tecidos, como eu já falei, nós já estudamos alguns deles e hoje nós vamos estudar o tecido muscular estriado cardíaco, ou tecido muscular estriado esquelético, né? Vou botar aqui. Nós sabemos que o tecido muscular, ele possui uma grande capacidade de movimentação e contração. Essa movimentação e essa contração, ela ocorre justamente por conta das células musculares, né? E independentemente dele ser tecido muscular estriado ou liso, ele vai possuir a presença ou não das proteínas contráteis miofibrilares, né? E o tecido muscular ele é derivado lá do mesoderma, né? E como eu estava falando, né? Existem esses três tipos de tecidos musculares. E aqui eu trouxe para vocês relembrarem um pouco deles, né? A imagem está um pouco ruim, mas dá para perceber aí. O primeiro é o tecido muscular estriado esquelético, que é o que nós vamos estudar hoje. O segundo é o muscular cardíaco. E o terceiro é o liso. Aí vocês podem ver a diferença aí entre esses tecidos, né? É bem diferente a forma, a anatomia das células aí. É totalmente diferente uma da outra. Onde o tecido muscular esquelético, todos os músculos, são todos os músculos do sistema locomotor. E ele é um tipo de tecido voluntário. Já o estriado cardíaco, como vocês também já sabem, ele é praticamente exclusivo do coração e é involuntário. E já o liso, ele está presente ali nas paredes de alguns vasos e vísceras da derme, da pele, e é um sistema involuntário também. Essa imagem é para vocês perceberem aí a diferença entre eles, né? Que é bastante nítida aí na forma das células, em como elas estão agrupadas aí. Né? E nós temos aqui os componentes, só para relembrar para vocês os componentes das células musculares, porque pode ser que vocês estejam esquecendo, né? Fui interrompida aqui, mas estamos de volta, né? Como eu estava falando, é interessante, eu coloquei essas informações aqui para vocês, porque é interessante vocês estarem sempre lembrando. Quando se trata do tecido muscular, das células musculares, é importante lembrar dessas informações aí que são bem básicas. O sarcolema é a famosa membrana plasmática existente nas outras células. O sarcoplasma é o citoplasma, também existente nas outras células. E o retículo sarcoplasmático é o retículo liso, né? Retículo endoplasmático liso. E os sarcossomos são as mitocôndrias. Então, é interessante vocês estarem sempre atentos a essas nomenclaturas aí, para não se confundirem, né? Antes de falar sobre esses outros informações aí sobre o tecido muscular estriado cardíaco, é interessante lembrar as características do mesmo, né? Como o próprio nome indica, ele está preso aos ossos e apresenta células longas e com muitos núcleos, né? Ou seja, as células desse tecido esquelético, ou esse tecido muscular esquelético, elas são multinucleadas.
E os núcleos dessas células, eles estão localizados ali mais na periferia das células, ali lá mais pro lado, próximo ao sarcolema, que é a membrana plasmática, né? E analisando essa presença e localização do núcleo, é possível distinguir esse músculo do estriado cardíaco, porque a posição do núcleo lá do estriado cardíaco é na região central da célula, já o estriado esquelético é mais para essa região lateral aí. As células do músculo estriado esquelético, elas apresentam estriações transversais, né? Por isso a denominação do músculo estriado. A faixa escura, deixa eu ver se tem, acho que não vai ter imagem agora, mas depois, mais na frente eu vou ver se tem essa imagem, a imagem para mostrar para vocês. A faixa escura é denominada de banda A e apresenta filamentos contráteis finos, como a quitina, e os espessos, que são chamados de miosina. Já a faixa clara, ela recebe o nome de banda I e apresenta apenas filamentos contráteis finos, que são as actina. Além da banda A e I, as células musculares, as células musculares esqueléticas, elas possuem uma linha Z, que vai ter uma imagem também mais na frente explicando isso, se eu não me engano, acho que eu coloquei. E a banda H. A chamada linha Z é uma linha transversal escura que se localiza no centro da banda I. E a banda H é uma linha clara localizada ali no centro da banda A. Essas partes, elas formam unidades conhecidas como sarcômeros, né? Que são localizadas entre duas linhas Z e possuem uma banda A entre as semibandas. Né? Esse músculo estriado esquelético, ele apresenta também, como eu já havia falado, uma contração bem rápida, né, e vigorosa. E essa contração é voluntária, ou seja, ela está relacionada à vontade e acontece por causa de uma sobreposição de filamentos finos e grossos, ou seja, há um incentivo ali para ocorrer essa contração. E para que essa contração ocorra, é necessário que os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. Isso que significa que, durante a contração, o comprimento de miofilamentos não se altere. Porém, o comprimento de sarcômero diminui e, consequentemente, toda a fibra também. Aí aqui nós temos, né, a histogênese, que é dividida em mioblastos, miotúbulos e miofibrilas, né? A primeira está relacionada ao alinhamento das extremidades, que aí depois vai ocorrer a fusão e vai formar as células alongadas, né? As células longas e multinucleadas, que aí você vai perceber o miotúbulo. E aí, nesse miotúbulo ocorre a produção de constituintes citoplasmáticos e elementos contráteis, que aí vem a miofibrilas deslocando e ocorre o deslocamento dos núcleos para a periferia. Que essas miofibrilas são conjuntos específicos de miofilamentos, né? Aí no músculo estriado esquelético, né? Ele... Eu me confundi aqui, pessoal, desculpa. Voltando aqui, o músculo estriado esquelético, ele possui essas fibras paralelas, né? Possui essas fibras paralelas, longas e cilíndricas. Além disso, ele possui células multinucleadas e com localização periférica, como eu já havia falado.
Estriado, porque possui essas grandes quantidades de estrias ali entre as células. Mioglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio. As células satélites, como eu já havia falado aí, sobre os mioblastos, que são persistentes e é capaz de haver regeneração desses tecidos, né? Vale lembrar também que o tecido muscular, ele constitui a maior parte da musculatura do corpo dos vertebrados, né? Não só do vertebrado humano, mas de outros animais também, formando o que se chama popularmente de carne. E essa musculatura, ela recobre totalmente o esqueleto, justamente por isso que esse tipo de músculo estriado recebe esse nome de músculo estriado esquelético, porque ele está ali ligado por um tendão, por uma outra espécie de tecido ali, interligado com os ossos. Então, ele recobre totalmente o osso e está preso, recobre totalmente o esqueleto e está preso sobre os ossos. Daí, como eu acabei de dizer, é chamado de sistema de tecido muscular estriado esquelético. Esse tipo de tecido, né, a gente tem que estar sempre lembrando que possui essa contração voluntária, né? E o músculo esqueleto, ele é um pacote de longas fibras. Cada uma delas é uma célula dotada de muitos núcleos, chamados de miócitos multinucleados, como eu acabei de falar. E esta fibra muscular, ela pode medir vários centímetros de comprimento por 50 de espessura, né? Aí nós temos aqui a imagem mostrando como que é essas células, né? Desse tecido, vocês podem observar aí, né? A célula muscular estriada, ela apresenta no seu citoplasma pacotes finíssimos de fibras contráteis, que são as miofibrilas, que eu acabei de falar sobre elas. Elas estão dispostas de forma longitudinalmente. Cada miofibrila dessa, ela corresponde a um conjunto de dois tipos principais de proteína, que são as miosinas espessas e as actinas finas, que eu também já falei, só reforçando aqui para vocês. E vale lembrar que essas proteínas, elas estão organizadas do modo que elas vão originar as bandas transversais, que eu também falei lá atrás, que são as claras e as escuras, a banda A e banda I. E são características das células musculares estriadas, tanto as esqueléticas como as cardíacas. Os envoltórios, né? Acho que tem uma imagem bem que vai mostrar melhor, mas eu vou falar aqui logo. Existem alguns envoltórios desse músculo, né? Algumas camadas que envolvem aí este músculo. São o epimísio, que é o tecido conjuntivo não modelado, ele envolve o músculo. O perimísio, tecido conjuntivo menos denso, que envolve os feixes. E o endomísio, que envolve envolve as fibras reticulares e envolve... que tem a imagem mostrando justamente essas partes, né? Aí, como vocês podem ver, tá um pouco ruim, mas eu acho que dá pra entender aí. Muito tranquila essa. Aí, aqui também é outra imagem mostrando como que é esse tecido muscular estriado esquelético, né? E mostrando suas camadas aí. Essas células, vocês podem ver a organização dos núcleos das células aí, né? Aí aqui é mostrando o que eu acabei de falar pra vocês com mais detalhe, ó. O endomísio aí, o perimísio e o epimísio, né? Onde cada um possui a sua função aí de envolver o músculo, os feixes e as próprias fibras aí, né? Aí, só falando mais uma vez sobre as miofibrilas, né? Elas são responsáveis pelas estriações transversais de bandas claras e escuras, né? Eu gosto muito de focar nos detalhes da aula. Mais uma vez eu falo para vocês sobre essas bandas claras e escuras. No centro de os filamentos de miosina formam essas bandas escuras, chamadas de banda A, e os de actina, bandas claras, né? No centro de cada banda I, por exemplo, que é a banda clara, aparece uma linha mais escura chamada linha Z. O intervalo entre essas duas linhas consecutivas constitui um miômetro ou sarcômero,
e correspondem à unidade contrátil da célula muscular. Então, o intervalo, né, entre essas duas linhas Z consecutivas constitui um miômetro ou sarcômero e corresponde à unidade contrátil da célula muscular. No centro de cada banda A existe uma faixa mais clara, que é chamada de banda H. Ela é bem visível, né, nas células musculares e são relaxadas e vai desaparecer à medida que a contração muscular ocorre. Então, essas bandas claras e escuras aí, elas vão desenvolver lá, vão desaparecer de acordo com a contração muscular. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Aqui já falei sobre elas, né? Banda A, escuras, banda I, clara, banda H, área clara no centro de cada banda A. A linha M, que eu não falei, mas ela só separa a banda H ao meio. E a linha Z, que ela divide a banda I ao meio. E também tem o sarcômero, que é a unidade contrátil das fibras musculares, né? Esqueléticas, que são localizadas nas duas linhas sucessivas. Ai, meu Deus. Aí aqui nós temos os miofilamentos, né? Os filamentos grossos, que são a miosina. Os filamentos finos são a actina, né? São formados por actina. Para vocês verem como que é formado esses filamentos. E o filamento fino, que é formado por actina, como eu havia falado, né? Aqui começa mais uma imagem mostrando aí. E a contração muscular, né? Todos os tipos de tecido muscular possuem uma contração, mas essa contração muscular aqui do tecido muscular estriado esquelético, ela é mais firme, mais flexível, né? E ocorre lá no deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos grossos, que está relacionado à miosina, que é o grosso, e os finos, que são formados por actina. E aí ocorre a aproximação das linhas Z. Aí vem a banda I, que são as mais estreitas. A banda H ela vai desaparecer de acordo com a contração do músculo, né? E a banda A, ela é inalterada na sua espessura. Não ocorre alteração na banda A, que são as mais claras. Aqui a imagem mostrando, né? Como que ocorre esse processo aí. Olha, aqui é a miosina, né? Que são os filamentos grossos, né? A cabeça da molécula de miosina, ela entra em contato com os filamentos finos, que é a actina, e ocorre essa contração. Aí, com certeza, precisa haver a geração de ATP, né? Que tem que gerar energia para ocorrer esse processo aí, na hora da contração muscular, né? É justamente esse fenômeno bem aqui, minha gente, que ocorre quando a pessoa pratica exercício físico, por exemplo. É por isso que quando o treinamento, por exemplo, na academia, é preciso ter um ou 2 dias de descanso, intervalo, porque há uma contração do músculo aí, e esse músculo, de certa forma, ele precisa ser adaptado à sua nova forma que foi construída ali a partir do exercício físico. Então, é por isso que é importante essa pausa aí no exercício, para que esse músculo ele possa ser preenchido, porque houve como se fosse uma abertura do músculo aí. E então é isso, espero que vocês tenham entendido a diferença do tecido muscular e a muscular estriado esquelético e a importância dele para o restante do tecido do corpo, que é justamente isso. O tecido o sistema esquelético mesmo, que é os ossos, ele dá sustentabilidade para o corpo. Mas se não houvesse a musculatura, esse sistema esquelético, ele de certa forma, ele não servia de nada, ele só seria resistente, mas não seria possível
a posição ereta, por exemplo, de uma pessoa, porque o músculo, ele preenche, ele envolve o tecido, os ossos ali, para que haja essa sustentabilidade. Então, uma coisa, um tecido ajuda o outro, para haver o funcionamento normal de ambas as partes. Então, é interessante estar sempre fazendo essa relação entre um tecido e o restante do corpo. Espero que vocês tenham entendido aí. E vocês vão lá no WhatsApp e respondam o questionário que eu vou lançar lá. E até a próxima aula. Um abraço.